between those parts and causing engine damage. They make many oil filter parts from steel coil, a sheet of steel on a roll. They start by unwinding the roll and feeding the coil into a press. The press contains a series of dies, each of which progressively stamps the steel into the shape of the specific part they're making. This press is churning out tapping plates, a component on the end of the oil filter that screws onto the car's engine. Hot off the press, the tapping plates travel on a magnetic conveyor to the welding station. There, a robotic arm loads them onto the welding carousel. But before any welding begins, a nozzle applies sealant around the rim of each plate. This will fill any gaps left between the parts after welding. A robot now welds the tapping plate to another steel part called the bottom ring. This ring will hold the gasket, the rubber seal that prevents oil from leaking out as it travels through the filter into the engine. The welded parts, known as the bottom assembly, now go into a machine that cuts a thread pattern through the center. This will enable the oil filter to be screwed on to the engine. Another press produces the oil filter steel body called the canister. The dies first stamp out a rough canister shape. Then they reduce the diameter and make the can taller. Finally, they cut off the excess. Elsewhere in the factory, another machine cuts and perforates pieces of tin-plated steel coil and rolls them into tubes. We'll see where those tubes go shortly. Yet another machine prepares the filter's key component, a filter paper that works like a fine sieve, trapping dirt, carbon, and soot. First, the machine pleats the paper so it will fit inside the canister. Next, the machine cuts the continuous ribbon of pleated paper into lengths. It folds each piece into a circle, fastening the ends with the steel clip. The next machine assembles what's called the filter cartridge. It places each filter paper over a tube. The tube's job is to reinforce the paper against the force of the oil pumping through it. This machine glues a capping disc on each end of the filter paper to hold the tube in place. A heater cures the glue. Now for the final assembly. As the canisters go by upside down, automated arms insert the filter cartridges. A worker then puts a thin rubber disc on top of each cartridge. This disc will prevent the oil from draining out of the filter. Now, for those bottom assemblies we saw them making earlier. A worker positions one on each canister. Then, a machine called a seamer holds its edge down, forming a rim, just like the rim of a soup can. Now, the conveyor turns the filters right side up as they file by 5 nozzles spraying powder paint. An infrared oven dries the paint in about 90 seconds. Then, a printing machine stamps on the product information. The conveyor now turns the filters upside down again as they travel to the gasket inserter. Its automated plungers insert a gasket into each bottom ring. These automotive oil filters are finally finished and ready to do the dirty work. O atrito é a força que se opõe ao movimento de deslizamento de um corpo sólido em contato com outro. Se uma força é aplicada a um sólido, existe uma resistência a seu movimento.
Essa é a força de atrito, e ela pode ser medida em termos da força necessária para vencê-la. Esse bloco de aço, por exemplo, necessita de uma determinada força para deslizar, igual e contrária à força de atrito entre ele e a placa de aço. A balança de mola indica uma unidade de força. Colocando o bloco em sua face lateral, constatamos a mesma unidade de força. Nessa outra face, a mesma força novamente. Essa experiência demonstra que o atrito independe da área das superfícies em contato, e é isso que denominamos a primeira lei do atrito. Para explicar as leis do atrito, a natureza do contato entre as superfícies lisas deve ser estudada. Essa superfície altamente usinada parece ser lisa e plana. Mas, ao passarmos uma fina ponteira sobre a mesma e ao ampliarmos o resultado, a superfície se apresentará coberta por asperezas semelhantes a montanhas e vales. Esta é uma superfície altamente polida, mas, quando examinada através de um microscópio eletrônico, com aumento de 6.000 vezes, surgirão marcas visíveis, que se parecem com linhas de estrada de ferro, apesar de medirem somente poucas centenas de átomos de profundidade. Então, apesar de uma superfície se apresentar aparentemente lisa como essa, devemos imaginá-la como sendo mais assim. Se uma outra superfície pintada é colocada sobre a primeira, a razão da primeira lei do atrito começa a se esclarecer. As áreas reais de contato entre essas superfícies planas altamente ampliadas são apenas as pequenas regiões onde os picos de uma tocam a superfície da outra. A área real de contato não tem relação alguma com a área da superfície medida de modo convencional. Considerando que o atrito somente ocorre nas áreas reais de contato, concluímos que o atrito independe da área total da superfície. Essa é a primeira lei do atrito. Se um bloco necessita de uma unidade de força para puxá-lo, 2 blocos necessitam de 2 unidades. Três blocos de 3 unidades e assim por diante. Isso demonstra a segunda lei do atrito, segundo a qual o atrito varia diretamente com a carga. A razão é que, quando 2 superfícies entram em contato, a área real de contato é tão pequena que, mesmo com leves cargas, as pressões nos pontos de contato são muito elevadas. Se a carga for aumentada, as áreas de deformação aumentarão e, eventualmente, outros picos mais baixos entrarão em contato para dividir a carga. Isso explica a segunda lei do atrito, pela qual o atrito varia diretamente com a carga, porque a área de contato aumenta na proporção direta do aumento da carga. Então, se plotarmos um gráfico, a força de atrito em função da carga, para qualquer par de superfícies, o gráfico representará linhas retas. Entretanto, na prática, é melhor lidar com a relação entre a força de atrito e a carga, que é denominado coeficiente de atrito e é normalmente indicado pela letra grega mu. Por exemplo, o coeficiente de atrito mu para um bloco de gelo sobre o aço é de aproximadamente 0,05. Para aço sobre aço é 10 vezes maior, ou seja, 0,5. Até agora assumimos que as superfícies são perfeitamente limpas, mas em termos práticos todas elas se apresentam contaminadas por películas adsorvidas de óxidos, de vapor d'água e de outros poluentes que são difíceis de remover. Entretanto, se as superfícies forem colocadas no vácuo e aquecidas, eventualmente todos os contaminantes serão removidos, deixando a superfície totalmente limpa, expondo metal virgem. Se agora elas forem postas em contato, irão se aderir fortemente por atração molecular. Mesmo sob condições normais, superfícies de aço altamente polidas e limpas aderem fortemente umas às outras.
Se os metais não formassem películas de óxidos e de contaminantes, eles